Isso. A Bianca me perguntou sobre livros. Próximo livro. Vocês querem selecionar algum livro da UFO ou eu posso escolher? Ah, vamos fazer um trabalho sobre os contos? Aquele que vai cair na UFO? Contos Negreiros? É. Nossa, é rapidinho de ler, aquele 3 dias você lê. Super 2. simples. É pesado, né? Ele Mas é assim, pesado. É. E a ler, meu Deus, é pesado. pesado. Mas a gente pode fazer um trabalho deles. Ele é legal de fazer. Ele é legal mesmo. Tem muita coisa parecida, mas tem muita coisa que diferencia de um conto para outro. Então, vamos fazer isso. Falando em trabalhos, na primeira semana de abril, nós deixamos combinado já a data, né? Dia 8 de abril, todas as apresentações do projeto. Vocês disseram que é curto, então vai ser no horário da Kátia, e no meu horário, somente apresentação em relação ao aniversário dos 40 anos do Colégio Atenas. E aí, eu vou mostrar para vocês, eu até esqueci de abrir, os critérios de avaliação. A Kátia já passou? Não, né? Já. Já passou? Ah, não, Passou. então vou passar. Então, ótimo, os critérios de avaliação para vocês analisarem ao produzir, tá? Sobre o livro, então eu vou programar, semana que vem é feriado. Até não sei se vai ser feriado, né? Porque tornou-se ponto facultativo, eu não sei se o Atenas vai aderir ou não. Mas então, na nossa próxima aula, eu passo para vocês sobre o trabalho do livro. Pode ser sobre os contos? Eu acho interessante a gente fazer sobre esse conto. Tem muita coisa legal sobre os contos negreiros que dá para nós falarmos também. Que aí é uma linguagem mais contemporânea, né? E a gente vê a dualidade entre as linguagens também. Pode ser? Gente, até hoje, mais tarde, eu enviar a prova. O trabalho eu não vou prometer, tá? Porque eu tô meio lotada, assim, meio atrasada, mas a prova, pelo menos, eu envio hoje. Ok? Que E foi a aí, a sua gente vai... avaliação geral nesse trabalho, Maria? Oi, Gabriela? Como que foi a sua avaliação geral nesse trabalho? Tá até razoável. Tem algumas notas bem baixas, por enquanto, mas tem umas notas boas, assim, razoáveis. Deus, por que tanta nota baixa? Teve uma confusão na interpretação de texto. Mas aí a gente vai sentar e vai ver isso. Qual? A questão, aquela até que a gente já comentou da a cor púrpura. Vocês erraram bastante. As outras eu acho que foram mais simples as questões, né? Às A vezes separada ou a questão mesmo? a da prova. Ah, tá. A prova mesmo. Não, o trabalho eu ainda não corrigi. O trabalho eu não peguei porque eu dei preferência para a prova e atrasei. Não consegui mesmo, mas trabalho eu não consegui, não comecei a corrigir, não. Mas eu acho que não foi male, não. Pessoal, na aula passada eu pedi para vocês darem uma olhada na questão das figuras de linguagem. Lembra? Quem não fez ainda, quem não pegou do caderno, deixa eu abrir aqui, o meu já está até aberto. Quem não pegou do Nossa, caderno... Maria, ainda bem que eu dei uma olhada nessas figuras de linguagem para sua prova, porque eu pensei que Para te caiu, mandar. porque É para te caiu no mandar as simulado. anotações. Pois é, eu vou combinar isso agora. É para te mandar as anotações, Maria Lúcia? Eu vou combinar isso agora com vocês. Lá no meu Bernoulli, vocês vão conseguir me enviar naquela aba de literatura, porque o livro de literatura é o mesmo de português. Então, não tem separado literatura de português. E aí eu abri uma aba. Só que para eu abrir essa aba, só aceita vocês me enviarem ali no cantinho, como é que chama? Avaliações remotas. Sabe no cantinho esquerdo do meu Bernoulli? Sim, Você sabe? Não chama avaliações remotas? sim. Você só consegue me enviar por lá. E aí, então, eu vou abrir uma abinha para vocês me enviarem as anotações sobre figuras de linguagem. Ok? O slide já está no meu Bernoulli desde a semana passada, conforme combinamos. Então, hoje eu vou explicar esse conteúdo, que eu tenho mais outro conteúdo para explicar no próximo horário, que é gêneros literários.
É para te mandar até que dia? E aí, não, até domingo, tá bom, gente? Ah, tá. É porque eu esqueci completamente disso, aí eu não copiei, não. É, porque foi semana passada, né? Então até domingo tá bom, porque aí segunda-feira eu já começo a validar esse conteúdo, tá? Ok? Aí, agora deu. Então vamos lá. Para começar, o que são figuras de linguagem? Nossa. Ó, figuras de linguagem, elas não são usadas apenas em textos literários. Eu já vou até entrar no próximo conteúdo, que são gêneros literários, né? As figuras de linguagem não são usadas apenas em gêneros literários. A gente usa as figuras de linguagem. Uai, mudou aqui o negócio. Todas as vezes que a gente quer trabalhar com a linguagem. Elas fazem parte da linguagem conotativa, ou seja, da linguagem figurada. Então, elas demonstram, assim, um melhor trabalho com a própria linguagem. E essas figuras de linguagem, elas estão presentes tanto na poesia quanto na prosa, dentro dos gêneros literários. No entanto, elas aparecem para nós, hoje em dia, né, muito em charges, em cartoons, em memes, em histórias em quadrinhos, em anúncios publicitários. Elas são recursos, são para nós trabalharmos, para nós mostrarmos a forma de moldar a linguagem. Tá? Então, a figura de linguagem é sim uma expressão linguística. Só cuidado para não confundir figura de linguagem com função da linguagem. Tá? A função da linguagem é a metalinguagem, a função fática, conotativa, enfim. A figura de linguagem é o uso da linguagem conotativa, o uso da linguagem figurada, trabalhada a fim de florear o texto, a fim de deixar aquele texto maleável. E ela sim vai dar artimanhas para você entender o texto de mais de uma forma. Por isso que elas são bastante usadas. Olha só, essa própria imagem, ela tem uma figura de linguagem. Alguém já ouviu a expressão vou cortar suas asas? Estou precisando cortar suas asas. Pode deixar que eu corte suas asas rapidinho. Sim. O que significaria essa expressão, cortar as asas? É tipo tirar a moral da pessoa, acabar com a pessoa, que a pessoa tá se achando demais, aí você meio que abaixa ela. Isso, né? Ou colocar limites. Aqui no caso, o pai que está cortando as asas do filho, ele está colocando limites, né? Ele está se achando, ele está muito livre, ele está fazendo alguma coisa que desagradou os pais, e aí ele está cortando as asas do filho. Ou seja, ele está colocando limites, ele está colocando uma barreira agora entre o que o filho pode e o que o filho não pode fazer. Então, isso é um recurso da linguagem. Tá vendo que essa imagem, né, uma imagem até sem graça, assim, entre aspas, preto e branco, sem muitos recursos atuais, essa imagem já nos transmite mais de um conhecimento, mais de uma interpretação. Isso são as figuras de linguagem. E eu vou trabalhar com vocês as que estão no livro do meu Bernoulli. É importante nós relacionarmos também que essas figuras, elas vieram juntas, no entanto, elas são separadas em figuras de som, figuras de pensamento. Só Oi? uma pergunta rapidinho. Qual que é o capítulo do livro da Ai, segunda linguagem? desculpa, módulo 1, frente D. D? D. Agora eu vou trabalhar, o D é todo meu, então eu vou trabalhar com ele. Deixa eu pegar o livro aqui. Ah, obrigada. Módulo 1 mesmo. Eu conferi, mas é isso mesmo. Isso, módulo 1. É a linguagem literária, as figuras, e nós vamos começar o módulo 2 hoje também, se Deus quiser. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, comparação. O próprio nome já nos diz, né? Nós vamos comparar dois termos. É importante lembrar que a comparação, ela tem um recurso explícito, tá? Toda comparação tem algo explícito, ou uma conjunção, principalmente a conjunção como, para relacionar dois termos de forma bem explícita. Então, olha só, meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Então, eu tenho um recurso aqui bem explícito. Tirinha.
Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Então, eu comparei explicitamente o amor com a flor. Amor, flor. Ela ainda explicou como o amor se parece. Eles devem ter algo em comum. O que o amor tem a ver com a flor? O que a simplicidade, meu amor me ensinou a ser simples como um largo da igreja. O que a simplicidade tem a ver com um largo de igreja? Então, nós devemos encontrar um ponto em comum entre os dois. Entre os dois, temos as duas expressões que forem comparadas. Lembrando que a comparação tem isso aqui, ó, uma artimanha para mostrar explicitamente que se trata de uma comparação. O amor é como motor de carro, Armando. Como? Então, eu tenho já uma conjunção bem comparativa, bem explícita. Amor ao motor de carro. E aí, é claro que ela encontra o ponto-chave, né? O ponto de encontro das duas situações, amor ao motor de carro. Se não trocar o óleo e não cuidar de mecânica, uma hora ele não funciona mais. Por sua vez, a metáfora não é explícita. A metáfora eu vou comparar, eu vou encontrar eu vou encontrar um ponto em comum entre os dois termos, entre as duas expressões, porém, esse ponto em comum, ele está implícito. Eu não vejo o que é explicitamente. Aí ele dá margem para várias interpretações, uma vez que não é explícito. A metáfora é uma comparação bem indireta e muito utilizada, é uma das figuras de linguagem mais utilizadas, né? Olha só, se você também quer a Casa Branca, use Goodbril. Quem que é esse aqui da imagem? Sei lá. É aquele carinha que faz propaganda do Bombril mesmo, não é? Não, sim, mas ele tá interpretando quem nessa imagem? O que é Casa Branca? Onde o presidente fica. Ah, ele tá representando Barack Obama, uai. Barack Obama. Olha a leitura de mundo que nós trabalhamos no conteúdo anterior. Eu não teria leitura de mundo, não tenho Tá pré-leitura. vendo que a gente tem que pôr uma malíciazinha para ler. Se você não entender o que é Casa Branca, que é Casa Blanca, né, que a portuguesou Casa Blanca, Goodbril, opa, aqui o Good, Bombril, tornou-se o nome da marca. Se você não compreender a representatividade aqui, a sua leitura ficaria falha. A partir daqui, a gente consegue metaforicamente perceber a comparação entre a sua casa branca, a sua casa limpa, né? O branca aqui não é de brancura, é de limpeza, e a Casa Branca, por isso que ele relacionou ao presidente dos Estados Unidos. Conseguiram ter a percepção agora desse anúncio? Bombril, Casa Branca, e para nós, a Casa Branca é a casa limpa, é o que nós queremos, uma casa branca, a casa limpa, e para que isso aconteça, você deve usar o Goodbril, o Bombril, no caso. Coloquei um exemplo mais simples aqui, Ludmila é fera em matemática. E aí você vai encontrar pontos em comuns entre Ludmila e uma fera. O que os dois têm a ver? O que os dois têm parecidos? Se eu colocar, gente, a palavrinha como aqui, Ludmila, é como uma fera, deixa de ser metáfora e passa a ser comparação, tá? Só porque tem um fato explícito é comparação. Como eu tiro essa artimanha, como eu tiro essa conjunção, ele volta a ser uma metáfora. Ok? Vamos lá. A mesma coisa que eu falei aqui, né? Coloquei um exemplinho simples, só para nós interligarmos isso. Metáfora, Maria é uma flor. Quando eu digo Maria é uma flor, nós já fizemos esse exercício. Maria pode ser bonita como uma flor. Maria pode ser
cheirosa como uma flor. Maria pode ser delicada como uma flor. Maria pode ser simples como uma flor. Então, eu tenho várias interpretações de uma mesma figura de linguagem. Maria é uma flor. A metáfora, ela dá amplitude para várias interpretações. A comparação também. Maria é como uma flor. O que ela é como uma flor? E eu posso até pensar no lado pejorativo. Maria tem espinhos como uma flor. A flor não é necessariamente 100% perfeita. A flor tem espinhos que, dependendo do jeito que você a pega, te machuca. Então, eu tenho essa amplitude de interpretações, tá? Pessoal, qualquer coisa vocês me gritam, tá? Vocês estão com as câmeras desligadas, eu não estou vendo quem está aí, quem não está, então qualquer coisa é só me falar. Por que o negócio não quer passar mesmo? Ah. Metonímia. Vamos lá. Maria Lúcia, caiu sobre figuras de linguagem no simulado. Acabei de Caiu. lembrar. Uhum. Qual questão? Qual Ah, não figura? lembro, mas aí tinha sobre metonímia, tinha sobre metáfora, tinha sobre algumas coisas assim. E é um tema que Tinha eu um vi. monte, tinha de ironia também. A Aham. ironia não foi com Machado de Assis, não? Ixi, aí você me apertou, não? Acho que não. Não. Eu acho que era uma imagem. Era tipo um Alguém desenho. falou alguma coisa no bate-papo e ele não está querendo abrir. A Sara A falou, é a ironia, Sara. Maria Luz, Hum. ironia foi um trem lá que tinha, tipo, um médico falando sobre o gênero masculino ou feminino do bebê. Ah, é foi verdade. Aí Machado. falou, É verdade. você quer saber a ideologia política do bebê, uma coisa assim? É. Nossa, eu vou pegar essas questões para a gente fazer. Ah, Sara colocou, teve muita questão. Agora que o bate-papo resolveu abrir. Hein? Vou pegar, a gente pode trabalhar com elas também. E eu ainda tenho um exercício que eu preparei. São questões de vestibulares, são questões de Enem. Depois eu vou mandar para vocês responderem esses exercícios. E além do livro, tem muita questão de figura de linguagem, porque são muitas e a gente confunde muito fácil, né? Porque muita variedade, muito nome diferente. Depois eu vou mandar esse exercício também que eu tenho. Eu preparei para um pré-cursinho, de cursinho mesmo, que é interessante da gente fazer, para a gente ir relacionar. Dá Que eles cursinho estão onde, Maria? treinando isso. Oi? Você dá cursinho onde? Não, eu dei curso, o ano passado teve um pré-ENEM lá no Berlar, e aí eu preparei material disso, que a gente selecionou conteúdos, né, porque era pouca coisa. Ok? Vamos lá, então. Metonímia. A metonímia é substituição de um termo por outro. Às vezes, nem tem o termo exatamente na língua portuguesa, né? Ô, gente, falando em língua portuguesa, eu sugiro que vocês tenham no celular o Volpe. Todo mundo já tem o Volpe baixado? Ou não? Não. Que? Não. O Volpe é o vocabulário ortográfico de língua portuguesa. Se você quer saber se uma palavra existe, ele é cadastrado no Volpe. Toda palavra é cadastrada no Volpe. Eu sugiro que vocês tenham. Às vezes vocês têm dúvida. Ele não tem significação, ele não é um dicionário. Ele é só para você Eu verificar jogo se a no palavra Google, existe ou não. Você eu joga coloco no tal Google, coisa, mas o Google... existe? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Não, sabe como que eu faço? Para ver se a palavra existe ou não? Eu digito no próprio teclado, e aí se ficar, se o corretor não Eu sei, é isso aqui, ó. Não, pelo menos comigo, nem sempre o meu teclado, ele Nem mostra sempre, que a palavra verdade. existe ou não. Tem algum, por exemplo, o Word ele não aceita se eu disser acentuá-la. Acentuar tem acento no A. O Word não aceita esse acento. Ele tira sozinho. Se você não ficar esperto, você perde erro. Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo,
Uma palavra qualquer, assim, ó. Ah, não, normal. Nessa O última Word não redação da aceita. Bárbara, depois que eu enviei, que eu fui ver um errinho que o Word Por lá exemplo, você vai falar colocou cantá-la. como erro. Cantá-la. O Word não aceita esse acento no A. Entendeu? O Word não aceita. Então, seria interessante, né? Você tem que ficar atento quanto a isso. E o Volpe, Não, mas eu tô ele... falando, tipo assim, eu digito no teclado do celular mesmo. E aí, se o corretor identificar que não existe, daí eu... Ou eu jogo Então, no Nath, Google. Eu mas jogo no assim, Google. Então, mas, por exemplo, não é sempre que o corretor vai identificar a palavra. não é sempre. É aquele teclado inteligente, né? Mas eu tenho conhecimento também, uai. Eu não vou colocar uma palavra lá que eu tenho certeza absoluta que não existe. Que não Isso existe, né? Mas o Volpe depois é interessante. Depois vocês deem uma olhadinha, por favor. Ele é para você perceber qualquer registro, né? Até para você Como que ampliar seu escreve? vocabulário. F, É VOLP. VOLP. Eu procurei aqui, Sara. Volpe. Obrigada. E ele é um aplicativo que nem gasta espaço assim, não, sabe? Ele é bom de ter qualquer dúvida, como que escreve, e ele é vocabulário ortográfico de língua portuguesa, ele não tem significação. Ele é só para você saber se a palavra existe ou não, mesmo. E aí você consegue tirar várias dúvidas, né, quanto a isso. Mas voltando aqui, então, na metonímia, vamos lá. A metonímia é a substituição de um termo para o outro. Essa substituição, muitas vezes, já caiu em tanto uso nosso, que ela nem é substituível, às vezes, né? Então, olha aqui. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Claro que seria nós falarmos, eu tenho muitas vacas na minha fazenda, mas já é um termo, entre aspas, para quem trabalha nesse ramo, cientificamente comprovado, né? Eu tenho muitas cabeças de gado. Você não tem só a cabeça, você tem o gado inteiro. No entanto, eu substituo a parte pelo todo, ou o todo pela parte, as duas formas, a parte pelo todo ou o todo pela parte, para essa essência. Por exemplo, comi um prato de comida. Você não comeu o prato, você comeu o conteúdo dentro dele. Então, eu substituí o conteúdo pelo todo, tá? Essa troca de relacionada que a gente encontra entre a semântica das palavras se chama metonímia. O negócio que não tô querendo passar, porque será? Aí. Personificação ou prosopopeia. Essa aqui a gente vê muito, né, em anúncios publicitários, então aparece sempre. É nós colocarmos a personificação é o nome mais fácil de lembrança, no entanto, às vezes aparece prosopopeia, né? A personificação é personificar um ser inanimado, você torná-lo persona, uma pessoa. Então, eu atribuo a seres inanimados sentimentos, ações, práticas que nós, seres humanos, fazemos. Olha só, a lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Então, a lua confessou, a lua ficou triste. São ações, são práticas humanas colocadas à lua. Né? Na prática, a lua não faz, não pratica essas ações. A lua não confessa a sua paixão. A lua não fica triste. E aí ela foi colocada como se fosse um ser humano. Essa figura de linguagem aparece muito. As ondas beijavam a areia branca da praia. É uma linguagem extremamente floreada, né? A questão do romantismo aparecia muito essa questão da personificação. A gradação. A gradação, o próprio nome diz, é gradativo, é uma evolução. Essa evolução pode ser crescente, essa evolução pode ser decrescente também, tá? Então, eu posso pegar do maior para o menor, quanto do menor para o maior. A gradação, aqui eu coloquei uma estrofe de propósito de Gregório de Matos, para vocês perceberem que a gradação, ela não tem que estar na estrofe inteira, ela pode estar num único verso. Olha só, ele foi reduzido em terra, em cinza. Percebam a diminuição do contraste. Era a terra, a cinza, em pó, em sobra,
em nada. Então, aqui eu promovi uma sequência decrescente para mostrar que gradativamente te converta em flor. Ó, não aguardes que a madura idade te converta em flor, essa beleza. Então, a madura idade, ela vai diminuindo, né? Ela converteu a pessoa em terra, em cinza, em pó, em sobra e em nada. Então, é uma relação decrescente ou crescente. A gradação pode ocorrer em um único verso, não precisa ocorrer em várias estrofes. Gente, percebam que as figuras de linguagem, ela não participa essencialmente do texto inteiro. E aí é mais um ponto para nós interpretarmos quando nós formos fazer uma leitura a fundo de um poema, por exemplo. A maior dificuldade é a interpretação de poemas, né? Porque tem muita coisinha, muitos detalhes. E agora é mais um ainda para nós entendermos. As figuras de linguagem, elas podem ocorrer em um único verso. Elas podem ocorrer em uma estrofe. Às vezes, eu pego essa estrofe e eu coloco a gradação utilizando os 4 versos da mesma estrofe. Então, a nossa análise agora, ela tem que ser muito minuciosa, ela tem que ser muito a fundo, tá? Já é uma perspectiva a mais para a nossa interpretação. A hipérbole já é mais usada, assim, em tirinhas. Não é tão usada na poesia, nós usamos o exagero, nós usamos a hipérbole um pouco mais no barroco, mas ela não vai aparecer com tanta intensidade aqui nas poesias, né? Então, chorou um rio de lágrimas, o exagero, não chorou um rio, mas é só para dar ênfase na ação, é só para mostrar essa ação, esse sentimento, essa perspectiva de forma exacerbada, de forma grandiosa, de forma cheia, né, carregada. Dr. Pepper, essa dor de cabeça está me matando, né, literalmente me matando. Então, não quer dizer que ela vai te matar, a dor de cabeça não mata, né? Exagerou para mostrar que a dor de cabeça está intensa. Estou morrendo de fome, né? Daqui a pouco, meio-dia, nós vamos falar, nossa, estou morrendo de fome. Exatamente, você não está morrendo, né? É um exagero para mostrar a intensidade do seu sentimento. Eufemismo. Eufemismo também aparece em algumas situações, é para mostrar, é para... Oi. Eu acho que a hipérbole é o que a gente mais usa no dia a dia, né? No dia a dia, não aparece tanto na poesia. Nossa, porque, por exemplo, eu rachei de rir. Nossa, eu tô morrendo de sono. Nossa, tô morrendo. Rindo até 2020, agora 2020 já chegou, né? Rindo até 2050. É verdade. Não tem aquelas piadinhas que chega com um memezinho antes, rindo até 2050. Né? A hipérbole, em nosso dia a dia, já virou, deixou de ser figura de linguagem, passou a ser linguagem denotativa, né? A hipérbole. O eufemismo, eu acho que a gente já não usa tanto na nossa prática, mas ela ainda aparece em questões de charge, de cartoon, em meme, acho que o eufemismo aparece. Eu gosto muito dessa chargezinha aí. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Né? Então, ele tentou... eu já vi um que é assim, fofoqueira não. Eu sou passadora oficial de informações. Nossa, péssimo. Então, olha só, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. E aqui tentou amenizar a questão de fofoca, né? Ser fofoqueiro é um termo pejorativo, é um termo degradante aqui, e ela trouxe uma situação menor. Agora, ele passou dessa para melhor. Eu acho que para a morte tem muitos exemplos, mas a gente não usa muito, né? Fala, fulano morreu mesmo, pronto. Alguém falou alguma coisa no chat, ele não está funcionando. A Sara Abraão falou que é o próprio Google Gloss. Esse, né, mesmo. Esse, Sara, tá seguindo o Google Gloss, hein? Vamos lá. Tem que acompanhar. Para dar notícia dos Big Brothers da vida? Exatamente. A gente não tem tempo de nada, ainda tem tempo de entrar no Google Gloss. Oh, meu Deus. E de saber do Big Brother. Vamos lá. Assíndeto
Na verdade, é uma figura de linguagem que a gente tem que ficar muito atento, porque ele passa despercebido. O prefixo a, ele dá a ideia de negação. Então, eu estou negando, né? É a ausência de um síndeto, é a ausência da junção, é a ausência daquele conectivo. Tanto é que nós estudamos o assíndeto nas orações coordenadas assindéticas. Perceberam que é a mesma coisa? Assíndeto e orações coordenadas assindéticas. São aquelas que não têm conjunção, são aquelas interligadas por um sinal de pontuação. E o assíndeto é a mesma coisa. No entanto, eu tenho polissíndeto, é conectivo demais, tá? O assíndeto é a falta do conectivo utilizado entre vírgulas, muitas vezes por obrigatoriedade gramatical. Eu não falo assim, barbeio-me e visto-me e calço-me. Né? Então, de acordo com a gramática, a repetição desse conectivo e, ele é aceito na literatura por uma licença gramatical, por uma licença poética. No entanto, a gramática normativa, ela preza, sim, esse assíndeto, tá? Então, às vezes, ela vai aparecer até mesmo por uma norma gramatical. Aqui eu coloquei um trechinho de Carlos Drummond de Andrade. Aqui, Sara, o Carlos Drummond, morte no avião. Acordo para a morte. Barbeio-me, visto-me, calço-me. Coisas banais, coisas do dia a dia. Nada de Viu? Mas é exuberância. porque quando ele fala morte, eu já penso em luto, fúnebre. Mas aqui seria no seguinte assim, ó, acordo para a morte. Esse morte pode ser o fim de alguma coisa, de um ciclo apenas. Esse morte pode ser para a morte, mas de todo jeito, mesmo que você acordou para morrer, ele faz tudo do dia a dia, tudo corriqueiro. Barbeia, se veste e se calça. Ele sempre retoma nessa questão do dia a dia, nessa questão do que a gente faz todo dia e ninguém dá importância. A maioria que eu li era bem assim mesmo, tudo assim. Retrato cotidiano, retrato Isso. cotidiano. Gente, agora vamos pensar Carlos Drummond de Andrade vivo na época de pandemia. O que nós estamos mais valorizando hoje? Um aperto de mão, um abraço, um encontro, né? Isso aí seria um prato cheio para Carlos Drummond de Andrade atualmente, que é algo do dia a dia, algo corriqueiro que nós deixamos de fazer, né? A gente encontra as pessoas na rua, cumprimenta, oi, conversa um pouquinho, não se toca, não pode cumprimentar direito, né? Isso aí seria um prato cheio para Carlos Drummond. Maria Lúcia, eu não entendi o assíndeto. O assíndeto, lembra das orações coordenadas assindéticas? Que uma oração é ligada por outra por um sinal de pontuação? Sim. Então, aqui, ó, barbeio-me, uma vírgula, visto-me, outra vírgula. Eu ligo uma oração à outra apenas com a vírgula. É a mesma coisa, orações coordenadas assindéticas da figura de linguagem assíndeto. Ah, Professora? Tá? Oi, Daniel. É o Daniel? Sou eu. Professora Maria Lúcia, na hora da gente estudar essa figura de linguagem do assíndeto, a gente tem que saber as conjunções assindéticas. Vai ter algum outro caso que a gente vai precisar saber também, algum tipo de conjunção? Assim, as orações coordenadas assindéticas, Daniel, são aquelas que são desprovidas de conjunção. É quando eu ligo, são só orações coordenadas. Todo mundo lembra o que é uma oração coordenada? É aquela que tem sentido completo, aquela que eu já tenho sujeito, verbo, ou complemento verbal, ou verbo intransitivo. Orações coordenadas são aquelas que já têm sentido completo. Ou seja, ela não precisa da próxima oração para fazer sentido. Ela não precisa do restante de uma outra oração. Então, aqui eu divido. Deixa eu abrir uma coisinha aqui. Aqui eu consigo dividir em 3 orações. Gente, eu tô apanhando. Cadê? Ó, barbeio-me, uma oração. Ele se barbeia. Eu me barbeio aqui no caso, né? Primeira pessoa. Quando eu digo eu me barbeio, a frase já está completa. Eu tenho um sujeito eu,
aqui no caso oculto, eu tenho o verbo barbear, eu barbeio a mim mesmo. Então, eu já tenho um complemento. A frase, sintaticamente, ela está completa, porque ela tem sujeito, ela tem verbo e ela tem um complemento, né? Então, sintaticamente, ela está completa. Visto-me, visto a mim mesmo. Calço-me, calço a mim mesmo. Então, eu tenho 3 orações de sentido completo. Essas 3 orações, já que elas têm o sentido completo, o complemento já está presente dentro da frase, elas são coordenadas, porque elas são independentes, uma não precisa da outra. Se eu tirar, visto-me, se eu tirar calço-me, só o barbeio-me já dá sentido completo. Então, elas são coordenadas. Para que eu ligue uma oração coordenada na outra oração coordenada, eu posso usar um sinal de pontuação, que no caso aqui foi usada a vírgula. Se foi usado a vírgula, ela é assindética. Se eu colocar aqui o conectivo, se eu colocar aqui barbeio-me e visto-me e calço-me, ela deixa de ser assindética e passa a ser sindética. Sindética é aquela oração coordenada que tem um síndeto, ou seja, a conjunção. A assindética é a oração coordenada interligada por uma vírgula. Entendeu, Daniel? A assindética é porque ela já é interligada pela vírgula. Então, o assíndeto é isso, as orações coordenadas, cuidado, tem que ser coordenada, ligada por um sinal de pontuação. No caso, a mais utilizada, a vírgula. Ok? Natália, ficou tranquila agora? Sim. Daniel, ok? Então, vamos lá. E o polissíndeto já é a utilização desse conectivo, mas é uma utilização sabendo que está contra a gramática, sabendo Teve que... uma questão no simulado que era polissíndeto. Caiu o polissíndeto? Ficava repetindo ela. É isso. Tem que tomar cuidado com outra questão. O polissíndeto se trata apenas, para quem já tiver anotado, eu sugiro que destaquem conectivo. Se for verbo, repetir o verbo várias vezes, não é polissíndeto. Tá? Para ser polissíndeto, é a repetição de conectivo. Olha só, e ela é repetição intencional. O autor Pronome coloca também? essa repetição para mostrar a Ou é só teimosia. conectivo? Oi? Pronome também ou é só conectivo? As conjunções entram como conectivo. Então, tô perguntando, pronome também não conta. Por exemplo, Não se entra, repetir não pronome. entra. Aí vai ser Olha, o quê se ficar repetindo o pronome? nós vamos aprender na Coluto. Olha aqui. Trejeita e conta e ri nervosamente. Se for eleito, passe a carteira. Se for deputado, passe a mal. Se é o se. Tá vendo a conjunção condicional? Se fizer isso, isso aqui é polissíndeto. Agora, vamos supor que no texto não tenha essa Eu não primeira... entendi o da cueca. Por que cueca? Se for essa, Porque foi essa charge aqui foi na época que acharam dinheiro dentro da cueca daquele assessor do Bolsonaro, o ano passado, retrasado. Ah, Acharam dinheiro dentro da cueca dele. Vocês não lembram disso, não? Foi ano passado ou eu retrasado? não. É uma charge. A charge é aquele texto que fica velho, né? Que depende de um fato, especificamente. Então, isso aqui é porque foi achar dinheiro aí. Olha só. Agora, esquece essa parte que eu risquei. Se fosse só assim, passe a carteira, passe a mala, passe a cueca. Não seria polissíndeto, porque passar é verbo, não é conectivo. Vamos ver se eu coloquei aqui junto. Aqui, a anáfora. Gente, o negócio apareceu junto aqui. Ó, então vamos lá, vou voltar aqui.
estou entendendo que esse negócio está com problema, que ele não está voltando. Aí, deu. Polissíndeto, repetição intencional do conectivo, das conjunções. Anáfora, repetição intencional de um mesmo verbo, de um mesmo verso, de uma mesma frase, de uma mesma expressão. Aqui no caso, passe a carteira, passe a mala, passe a cueca, é anáfora. Se for eleito, se for deputado, se for assessor, é polissíndeto. Conseguiram entender a diferença? Olha aqui. Esse verso aqui de Camões, ele serve para vários exemplos, né? Roda, 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 a gente cai nele. É ferida, é verbo. É um contentamento e é a dor que desatina sem doer. Isso é intencional, é para mostrar que o amor, ele tem várias definições. É isso, Uai, é mas aquilo. eu achei que. É Mas eu achei paradoxo que também. esse daí era usado para, tipo assim, ó. Tipo, é um fogo que arde sem se ver. É paradoxo E não também, se né? sente, mas assim, como que dói e a gente não sente? Isso. Entendeu? Aí aqui, Natália, fogo que arde sem se ver é paradoxo. É uma Ah, Tá? eu tô Dói e entrando não no se paradoxo. sente é paradoxo. Contentamento descontente é paradoxo. A dor que desatina sem doer, dor que não dói, é paradoxo, Entendi. tá? Então, é isso que eu tô falando. Nós temos agora que ser maliciosos para interpretar. Dá uma viajada mesmo, tá, gente? Bem no meio português, assim, dá uma viajada na interpretação. Gente, vocês vão me falando a hora? Que eu não Nossa, sei. ultimamente eu tenho tido tanta facilidade em Faltam 3 interpretar minutos. poema. 3? Gabriela, desculpa, você tem dificuldade em quê? Não, ultimamente eu tenho tido tanta facilidade em interpretar poema que eu não tô me acreditando. Que bom, é porque a gente vai acostumando, né? Vamos lá, deixa eu agilizar aqui. Antítese. Palavras com sentidos opostos, tá? Cuidado para não confundir. Eu não coloquei o paradoxo aqui junto? Cadê o paradoxo? Aqui. Cuidado para não confundir. Tá vendo que eu coloquei até o mesmo exemplo? O paradoxo com a antítese. A antítese são ideias bem opostas. Gelo com fogo, aqui, ó, amargo e doce. A antítese acontece mais em palavras, tá? Não é uma regra aqui, ó. Eu coloquei até palavras na definição para a gente entender. Amargo e doce, tá? Aqui, cão e gato. Para nós é uma antítese, só que não é antônimos. Entenderam? Porque, por exemplo, o antônimo de gato não existe, não é cão. É como Só se que fosse o antônimo conotativo, não o Isso, antônimo é um antônimo conotativo. Só que para nós o sentido de antônimo de gato é o cão. Eu coloquei essa imagem para a gente entender isso. São palavras de sentido conotativo, no entanto, para nós é de sentido oposto. O paradoxo é a gente falar assim, é um surdo barulho. Como que ele é surdo, não escuta e é barulhento? Entendeu? O paradoxo é uma ideia, não é oposta, é uma ideia distorcida. A antítese é a oposta. O paradoxo é uma dor que não dói. Como assim é uma dor que não dói? Se ela é dor, ela já está doendo. O paradoxo é uma ideia distorcida. E a antítese é a ideia contrária. Tá? Só cuidado para não confundir o paradoxo da antítese. Entendeu, Sara? Não sei se você entendeu para mim, mas acho que é, né? Gente, já deu o horário? Ah, nem... Deu não, faltam 3 minutos no meu. Quantas horas? Falta um. Não, no meu faltam 3. Deixa eu explicar, então, assonância e literação. Figuras de som. Esse aqui é tranquilo, acho que eu acredito que você se lembre, né? Nós trabalhamos a assonância e a literação no simbolismo. Figuras de som. A assonância, sons vocálicos idênticos. E a literação... E a literação é repetição de sons consonantais. Tá? Assonância, repetição de sons vocálicos. Preste atenção nas sílabas tônicas de cada palavra. Quando você for ler o verso, na sílaba tônica do verso como um todo, sou mulato, nato, do sentido lato.
né? O A se repete mais vezes. E acontece a sonância em duas vogais no mesmo verso também, tá? Isso é muito comum. Ó, Nutella alegra a galera, Marcela, Isabela, não só a Nutella na tigela para deixar a vida bela. Ela. Ah, mas eu posso falar que tem aliteração em L? Pode, né? Nutella, galera, Marcela, Isabela, Nutella. Então, eu tenho a literação e tenho a sonância nesse mesmo versinho aqui, tá? Assonância, sons Cara, o vocálicos. que é a literação mesmo? A literação é a repetição de confundi sons nessa- consonantais. Bem bigodudo, Bonifácio brincou bastante, batendo bola bem barata. Os sons consonantais. É uma repetição intencional também. Quando nós estudarmos, o ano passado a gente não estudou, mas quando nós estudarmos o concretismo, essas duas figuras, elas são extremamente intencionais e figurativas. Até o visual proposto por elas vai ser importante no concretismo, na produção atual, contemporânea brasileira, tá? Eu vou parar por aqui, então, parei na literação, ok? E aí a gente continua, que eu tenho que dar um jeito de dar gêneros literários ainda hoje. Gente, muito obrigada, até daqui a pouco, com Deus. Eu não fiz Tchau, chamada. Maria. Próxima hora eu Maria. faço chamada para os dois. Maria Beijo, Lúcia, a gente, senhora não obrigada. fez chamada, não? Não fiz, Daniel. Próximo horário eu faço. Tá bom. Até mais. Dois. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.